Aleluia. Boa noite, queridos. Paz. Amém. Quem está aqui, gente, pode responder amém. Aleluia. É assim, é um motivo de honra, de graça, a gente poder estar aqui mais uma vez para poder assim compartilhar da palavra do Senhor. Nós somos em poucos aqui no templo físico, mas tem uma galera também assistindo com a gente pelo Facebook. Você que está pelo Facebook, se puder já compartilhar, para a gente tentar conseguir alcançar o máximo de pessoas, eu te peço que você faça isso. Você pode copiar o link, tá mandando aí no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, em todos os grupos na qual você participa no WhatsApp, porque eu tenho certeza que o que Deus preparou é forte e é um alimento para a nossa alma. Amém? Antes de tudo, eu queria orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor é tão bom, Deus, para com a gente. O Senhor, Deus, tem sido tão fiel, Deus, para conosco. Mesmo, Deus, diante da nossa infidelidade, mesmo, Deus, diante da nossa sujeira, Deus, mesmo diante, Deus, de tudo de errado que a gente faz, a Tua fidelidade para conosco tem permanecido em pé, tem permanecido, Deus, intacta, tem permanecido constante. Muito obrigado, Deus, porque em hipótese alguma nós merecíamos isso, mas a Tua graça, Deus, nos alcançou e por isso estamos de pé hoje aqui nesse lugar. Por isso, Deus, nós te damos total liberdade para que o Teu Santo Espírito possa entrar em nossas vidas, para que o Teu Santo Espírito, Deus, possa entrar em todos os lares na qual está conectada essa transmissão. Espírito Santo, que no nome do Teu Filho Jesus, a Tua graça e o Teu amor possa superabundar, Deus, em nossas vidas nesse momento. Eu te peço, Deus, conduz esse momento e que seja feita e que seja dita unicamente, Deus, a Tua palavra nesse lugar, Deus, essa noite. Em nome do Teu Filho Jesus, Deus, nós oramos a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, estamos em um momento, em uma fase onde muitos de nós se depara diante do medo, diante da incerteza, porque acho que o que resume bem tudo que a gente está vivendo é justamente essa palavra, a incerteza. A gente não sabe se amanhã vai melhorar ou vai piorar. A gente não sabe se daqui a um mês o comércio vai estar normal ou não. A gente não sabe se daqui a 2 semanas, 15 dias não sabe. Está tudo incerto. Até os próprios especialistas, os médicos, todo mundo que está na linha de frente disso, também eles lidam com essa incerteza. E o Espírito Santo de Deus, ele vem ministrar o nosso coração de que diante de todas essas incertezas, a única certeza que devemos crer é que Ele vive. A única certeza que devemos manter em nosso coração é que aquele sacrifício naquela cruz foi suficiente para nos lavar, para nos redimir e para nos libertar de tudo e de todos. Amém? Eu queria falar algo com vocês hoje, essa noite, a respeito na qual tem por tema prisão divina. Você pode repetir comigo? Prisão. Pode repetir, gente. Prisão divina. É quando a gente fala de prisão, logo a gente vem à nossa mente, lógico, aqueles cárceres onde pessoas são postas lá para pagar todos os seus delitos que eles fizeram, e elas vão ficar reclusas ali por um determinado tempo, e depois ele vai voltar à sociedade a fim de ele ser reinserido na sociedade novamente. E eu estava pesquisando sobre o sistema penitenciário do nosso país. Eu pude perceber que é algo bastante discursivo, é algo até polêmico quando fala do sistema penitenciário. E eu vi
alguns dados que é até interessante. Você sabia que o Brasil, nosso país, é o terceiro país que tem mais pessoas presas em todo o mundo? Você sabia que o número de pessoas presas equivale a mais ou menos mais de 760 mil pessoas que temos presas no nosso país? Você sabia que a idade média desses presos é 23 a 24 anos? Então isso, jovens, pessoas que tinham tudo para usufruir da sua liberdade, no seu melhor momento talvez, mas essas pessoas, a maioria deles, estão presas. O maior estado que tem maior pessoas é São Paulo, o menor que tem menos pessoas é o estado de Roraima. Silas, você vai falar sobre isso? Não, eu só quero te introduzir no que eu vou falar no instante, o que nós vamos falar no instante. E quando a gente fala de prisão, a gente logo associa todas essas coisas: aos presidiários, aos policiais, a todas as penas. Existem alguns países com pena de morte, outras com pena bastante abusiva, outras nem tanto. Mas eu quero te dizer que, em muitas vezes, nós como igreja, vivendo em um país totalmente democrático, a gente às vezes se encontra em prisões internas. Muitas das vezes a gente, por mais que fisicamente a gente esteja livre, com a nossa liberdade em dias, mas dentro de nós, no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, nós vivemos presos. E eu pude perceber, lendo a Bíblia, que algumas dessas prisões é provocada por nós, e outras prisões são parte do plano de Deus para as nossas vidas. Algumas são provocadas por nós mesmos, consequência de todas as nossas atitudes. Outras faz parte do processo de Deus. Como assim, Silas? Deus quer que a gente fique preso? Não. A gente vai ver alguns exemplos na Bíblia e a gente vai aprender com esses exemplos. E muitas vezes a gente se encontra em uma prisão, e como eu te disse, não é uma prisão física, mas é uma prisão na qual as circunstâncias nos colocou, e a gente está, por mais que a gente esteja livre, a gente de certa forma está preso a alguma coisa. De alguma forma nós não estamos livres. É na nossa mente, é com pessoas, é com projetos, às vezes com sonhos. Nós nos encontramos presos. Talvez você aí na sua casa, eu até que está preso dentro de casa, né? No isolamento, mas essa prisão não é nada se comparado às prisões que tem aqui dentro. Essas é capaz de nos matar, essa é capaz de roubar tudo aquilo que já foi nos dado. E a primeira prisão que eu quero falar como exemplo, ela está lá no livro de Gênesis, muito conhecida, Gênesis capítulo 40. Você aí na sua casa, se puder acompanhar comigo, abra sua Bíblia no seu celular, a sua própria Bíblia física, Gênesis 40. Deixa eu achar aqui. Gênesis 40 conta a história de José. Quantos aqui conhecem a história de José? Aquele jovem sonhador. O jovem que bem novo, Deus dá projetos, dá sonhos. E no meio desse processo, até José se tornar governador, chega um determinado momento que ele se encontra preso. Ele estava ali
servindo na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tenta fazer alguma coisa lá, e ele acaba ficando preso na prisão física lá. E a Bíblia, no verso 40, você pode ler depois em sua casa, que é um pouco grande e extensa a história, fala que ele está preso, mas José não abaixou a cabeça diante daquela prisão, porque mesmo sendo injusta, ele permaneceu ficar e ser obediente, mesmo dentro da prisão. E com essa prisão de José, sabe o que ela vem nos ensinar essa noite? Ela vem nos ensinar que mesmo não estando em nosso melhor momento, mesmo não estando em nosso melhor estado, sempre vamos ter a oportunidade de fazer o bem para outras pessoas. Mesmo não estando no nosso ápice, mesmo assim Deus vai nos usar para abençoar pessoas. Como assim, Silas? Eu preso vou abençoar pessoas? Sim. A palavra do Senhor é bem clara que José, ele está preso, e lá naquela prisão ele começa a governar ali dentro da prisão, mas ele começa a fazer o bem para algumas pessoas que estavam presas ali com eles. O texto vai falar, a história vai nos dizer que ele começa, e ele lá dentro da prisão, ele começa a traduzir o sonho de 2 presos que estavam ali com ele. 2 colegas dele têm lá um sonho, eles ficam um pouco incomodados, e José, com toda a sua sabedoria, dentro da prisão, faz o bem para aqueles homens. José, dentro da prisão, vai lá e faz o bem e ajuda aqueles homens a destravarem os seus futuros. A Bíblia vai nos dizer que José interpreta o sonho daqueles homens. E eu pude perceber que mesmo nos nossos piores momentos, Deus ainda vai nos usar para abençoar pessoas. Mesmo quando a gente pensa que a gente vai morrer, mesmo quando a gente pensa que vai se acabar tudo, mesmo nesses momentos, a graça de Deus ainda vai abundar em nossas vidas, na qual nós iremos abençoar e gerar vida em outras pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu com José, e a gente percebe que nesse caso de José, essa prisão na qual ele se encontrou em dado momento, toda aquela circunstância foi propósito de Deus. A prisão de José estava no roteiro que Deus deixou para a vida dele. E eu imagino que se fosse um de nós naquele momento lá no lugar de José, a gente ficava lá. Primeiro que a gente não queria ser preso, porque afinal de contas ele foi preso de forma injusta. E quando José estava lá na prisão, se fosse um de nós, eu imagino que a gente passaria todos os momentos, toda hora murmurando, tentando recorrer de várias formas. Afinal de contas, como é que eu vim parar aqui? Eu não fiz nada de errado. E quantas vezes a gente está dessa forma? A nossa família está bem, a nossa casa está bem, aí do nada a nossa casa se encontra em uma verdadeira prisão. A nossa casa vira de perna para o ar do nada. Às vezes sem lógica nenhuma. A gente está tudo bem, a gente está rompendo, a gente está crescendo, a nossa família está andando, nós estamos começando a desencadear vários projetos, vários sonhos, a nossa vida com Deus está indo bem, o nosso ministério está indo bem, aí do nada, tudo se transforma. E diante desses momentos a gente fica procurando um porquê. Será que eu estou em pecado? Será que alguém da minha família está em pecado? Porque eu não mereço isso. De onde foi que veio essa prisão? Até ontem, até semana passada, estava tudo bem. Eu estava cheio de projetos, cheio de sonhos. E agora eu estou aqui em um lugar onde a minha visão é totalmente limitada. Afinal de contas, a prisão
ela limita a nossa visão, não é isso, pastor Marco? A prisão é um lugar escuro, onde o máximo de luz que a gente vê é aquela janelinha quadrada, que diz o ditado, né, que a gente vê o sol quadrado de lá de dentro. Esse é o máximo de luz que a gente consegue enxergar. E aí, o que a gente faz? Ninguém estava contando com esse coronavírus. Ninguém. Há 2 meses, Leninho, Há 2 meses atrás, mais ou menos, o comércio estava indo bom, não era, Leninha? Há 2 meses atrás a gente estava com projetos para o ano. Há 2 meses a gente estava planejando tanta coisa para esse ano 2020, aí do nada. Tudo vira. Aí do nada. Tudo isso acontece, todos os planos que foram desenhados para o ano de 2020 agora está em risco. Agora talvez não mais aconteça. Todas as festas que tinha planejado já foram canceladas, a maioria delas. Tem alguns lugares que o Réveillon já está sendo cancelado. Do nada. E o que a gente deve fazer quando do nada a gente se encontra preso, numa prisão? A gente deve simplesmente fazer como José, abençoar outros. É algo meio sem lógica, mas é isso que a Bíblia nos fala. José, da noite para o dia, está preso, mas mesmo assim ele abençoou pessoas. Mesmo no nosso pior dia, pode ter certeza que Deus ainda vai ser capaz de usar a gente nesse pior dia para gerar vida às pessoas que estão à nossa volta. E foi exatamente isso que aconteceu com José. A segunda prisão, o segundo exemplo que a gente pode contar está lá no livro de Juízes, também muito conhecido esse texto, essa história. Juízes capítulo 16 conta a história de Sansão. Juízes 16, 17, eu vou ler só alguns textos. Diz o seguinte, Juízes capítulo 16, verso 17: Por isso ele lhe contou o segredo, jamais lhe passou navalha em minha cabeça. Disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-a dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele, assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então ele chamou Sansão. Ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Aqui fala da prisão de Sansão. Essa prisão, diferente da prisão de José, essa prisão ela foi provocada devido a todas as a má conduta de Sansão.
Todos nós conhecemos a história de Sansão, um homem dotado de força, na qual o Espírito vinha sobre ele, e ele com sua força braçal era capaz de fazer inúmeras coisas que ao ser humano normal é praticamente impossível. Abrir um leão no meio, levantar os portões de uma cidade, matar não sei quantos homens com a queixada de um jumento. 1000 homens, né, pastor? 1000 homens com a queixada de jumento. Coisas como essa. E todos nós sabemos que a história de Sansão, Deus, foi o próprio Deus que levantou Sansão como juiz, para ser juiz sobre aquele povo. Mas Sansão, ao decorrer do tempo, ele usa esse dom, essa habilidade que Deus deu para ele, com um fim não específico, com um fim totalmente contrário ao que Deus havia. Ele começa, devido a isso, a gente sabe que Sansão, ele é muito mulherengo, foi aliás muito mulherengo. Ele não conseguia ver uma mulher bonita que logo queria, independente se era de sua terra ou não, ele queria. E ele começou fazendo várias coisas que desagradavam a Deus, até que chegou um ponto que ele, no colo, nos braços de Dalila, ele entrega o seu segredo, e Dalila, assim, com o segredo dele em suas mãos, o entrega ao povo inimigo, aos filisteus. A Bíblia nos conta, que nós acabamos de ler, quando os filisteus pegam Sansão, furam os seus 2 olhos e leva ele para a prisão. O cara que era um juiz, dotado de força, muita força, agora é um cego prisioneiro. A gente percebe que, como eu te disse, tem prisões que fazem parte do processo de Deus, como a de José. Mas tem prisões que a gente mesmo procura. Foi essa que aconteceu com Sansão. Ele mesmo procurou isso. A prisão foi consequência de todos os seus atos. E quantas vezes a gente está cometendo vários erros, e diante desses erros a gente não vê nada, mas a gente vai perceber que lá na frente a gente vai parar dentro de uma prisão e não sabe por quê. É só olhar para o seu passado. Você está simplesmente fazendo jus à lei da semeadura. Tudo que um homem planta, um dia ele vai colher. E foi exatamente isso com Sansão. Mas diante disso tudo, essa prisão de Sansão, ela nos ensina uma coisa. Ela nos ensina que, aqui aprendemos que, independente da nossa conduta no passado, a prisão não é o fim. Às vezes a gente pensa que a prisão, diante dos nossos erros, é o lugar onde a gente vai morrer. Afinal de contas, a gente vai pagar por todos os nossos pecados lá na prisão. Quero te dizer que mesmo você ter provocado toda essa prisão, a graça de Deus ainda nos alcança. E a gente vai ver no final da história de Sansão, que ele vira motivo de chacota por filisteu, motivo de zombaria. Mas a Bíblia é bem clara e diz que chega um momento em que seus cabelos voltam a crescer. E com isso, ele tem um último momento onde ele pede força a Deus pelo menos uma vez. E Sansão, em uma festa onde todos os seus inimigos estavam reunidos, derruba as colunas do templo, e em sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Mesmo diante de tantos erros, mesmo diante de tanta bobagem que Sansão fez, em sua morte, ele ainda matou mais homens do que em toda a sua vida. Eu posso estar errado, mas eu vejo isso graça. Ele não merecia. Nós não merecíamos. O ladrão da cruz de nenhuma forma merecia ser salvo nos 49 do segundo tempo. Mas mesmo assim ele foi salvo. Porque quando a gente pensa
que é o fim, quando a gente pensa que tudo acabou, que só nos resta ficar ali preso, deitar e morrer, eu quero te dizer que mesmo você estando na prisão, ainda não é o fim. Deus ainda pode usar de graça e de benevolência sobre a sua vida. Amém? E o último exemplo de prisão está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos dar um salto lá para o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Esse é um texto que eu me identifico, você vai saber por quê no instante. Conta a história de talvez uma das histórias de prisão mais conhecida por todos. Atos capítulo 16, verso 22 diz o seguinte. Atos dos Apóstolos 16 e 22. Deixa eu só achar aqui. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aí começa o mistério. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aqui conta a história do pastor Paulo e eu que estava lá junto. Paulo e Silas falam onde eles estavam em determinado momento, e eles mais uma vez, de forma injusta, são lançados na prisão. Prisão interna. Naquela época as prisões eram subterrâneas, não era, pastor? Os universitários ali. E foram jogados ali na prisão, amarraram seus pés, e eles não viam nada de luz. E mesmo assim, mesmo de forma injusta, mais uma vez, qual foi a atitude de Paulo e Silas enquanto estavam na prisão? Repete comigo: adorou. Exatamente. Paulo e Silas, dentro da prisão, no meio da prisão, eles escolheram adorar. E essa história também nos ensina justamente isso, que a adoração sempre vai ser a nossa melhor arma diante de qualquer situação que a gente esteja vivendo, diante de qualquer prisão que a gente esteja, que a nossa casa, que a nossa família esteja. A adoração vai ser sempre a melhor arma. E a Bíblia fala que eles estavam orando e cantando, até que do nada vem um grande terremoto e abalam a estrutura daquela prisão, os alicerces, e todos que estavam presos foram libertados, as correntes foram quebradas. E eu lendo essa história, eu percebi algo que talvez você não percebeu. Quem foi preso de forma injusta naquela prisão provavelmente só foram Paulo e Silas. Todos estavam ali porque cometeram crimes. E todos estavam ali, mas somente Paulo e Silas estavam adorando. E no meio da adoração que era de Paulo e Silas, não somente Paulo e Silas foram libertados, mas todos foram libertados. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando a gente está lá no buraco, lá no fundo do buraco, que a gente começa a adorar, que a gente começa a cantar, não só a gente, mas todo mundo que está à nossa volta vai ser contagiado com essa adoração de libertação.
Não só a gente vai ser salvo, vai ser liberto, as cadeias vão ser quebradas, não. Todos que estão à nossa volta, todos, mesmo no meio da prisão, a gente ainda vai conseguir libertar pessoas que estão à nossa volta. Amém? Queria convidar aqui a banda para a gente estar encerrando. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando agora nesse momento. Nesse momento eu queria te convidar, você ir na sua casa, se possível você fechasse os teus olhos. Eu não sei qual a situação que você está nesse momento. Eu ainda não sei se de fato é verídico, mas eu acredito que sim. No começo da nossa live, a gente estava ali assistindo a transmissão que o nosso prefeito estava fazendo aqui da cidade. Ele estava anunciando mais 2 casos aqui na nossa cidade. E nesse momento de crise, momento de medo, eu quero te dizer que a gente está num momento e num ambiente propício ao milagre. Que sempre onde há crise, é um terreno fértil para o milagre. Mas para que a gente viva o milagre de Deus todos os dias, é necessário a gente ter fé. É como a gente estava conversando na nossa célula ontem. Cara, a gente está nesse momento propício a viver milagres. A nossa família viver milagres. O nosso sonho viver milagres. O nosso comércio, tudo viver milagres. Mas eu quero te dizer que para a gente viver milagres, é necessário a gente ter fé. E a gente também estava conversando ontem na célula que um dos maiores inimigos do milagre é justamente o medo. E eu não sei você, qual a situação que você está nesse momento diante de toda essa crise. Talvez o medo bateu na tua porta e você abriu a porta da tua casa e o medo está lá instaurado dentro da tua casa, dentro do teu interior. Eu quero te dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo e que nós precisamos levantar a nossa fé em adoração, porque a adoração sempre vai ser a melhor arma. Paulo e Silas estavam lá de forma injusta. Ele não via luz, estava tudo escuro. Por que eles estavam lá? Eles não estavam murmurando. Eles simplesmente adoraram e as cadeias foram quebradas e houve libertação naquele lugar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Poder te convido a você ficar de pé nesse momento de louvar ao Senhor, porque a adoração há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, Senhor. Toda cadeia interna, Deus, que há em nossas vidas. Toda cadeia, Deus, interna que há em nossos lares. No nome de Jesus eu te peço.
quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus nos chamou para viver em liberdade. O Senhor Deus em nenhuma forma, em nenhum momento Deus nos chamou para a prisão, para ficar presos, Deus, com medo, com as aflições. Não, Deus, não, 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 não. O teu Espírito Santo é vida. O teu Espírito, Deus, tem vida e vida em abundância para cada um de nós. Espírito Santo, e por mais que todos à volta queiram gerar um pânico, queiram gerar um medo, Deus, em nome de Jesus, nós decidimos em Te confiar. Nós decidimos, Deus, colocar, Deus, toda a nossa esperança na cruz do Calvário. Nós decidimos, Deus, tomar posse do sangue que nos purifica, que nos limpa, que nos, Deus, que nos restaura. E por isso, Deus, eu te peço, Deus, lança fora todo medo que há em nós. Tira todo medo, Deus, que há na vida dos teus filhos. Tira, Deus, todos os medos, Deus, em nome de Jesus, para que possamos viver milagres, milagres de restauração, Deus, milagres de multiplicação, milagres da abundância, vida dos céus. No nome de Jesus, Deus, é isso que nós oramos essa noite, Deus. Aleluia, aleluia. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, glória. E elas foram quebradas para a glória de Deus. Amém? Quero só liberar uma palavra profética para ti. Deus está preparando um cenário novo. Não tenha medo. Não tenha medo. Para viver o milagre, como foi dito, o impedimento é o medo. Confia no Senhor e tu verás a maravilha de Deus na sua vida. Amém? Estenda aí as suas mãos, vamos receber a bênção de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo. Se você crê comigo, diga amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.